Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui falar, alguns motivos pelos quais eu não assisto mais televisão, não tenho aparelho de televisor aqui na minha casa, no meu lar. E quero contar algumas experiências, como foi que isso aconteceu. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, no início dos meus vídeos aqui no canal, vocês podem ter percebido que tinha um aparelho televisor bem aqui atrás, né? E ao longo do desenvolvimento do canal, do desenvolvimento aqui dos vídeos, né, ao longo do tempo, dos anos que foram se passando, aquele aparelho sumiu. Eu retirei daqui porque já havia alguns anos que eu não assistia. E hoje aqui nesse vídeo eu quero contar como foi que se deu, como que foi esse processo, por que eu parei, o que aconteceu, o que houve, e eu quero relatar. E eu gostaria de deixar bem claro aqui no vídeo que eu não gostaria que isso se tornasse uma doutrina. Eu estou falando aqui de algo, de uma experiência minha pessoal. É uma experiência minha pessoal. Então, irmãs, esse vídeo se trata de uma experiência minha pessoal que eu tive e achei melhor. Então, vamos retornar lá na infância, na adolescência. Eu sempre vivi em um contexto que tinha televisão, aparelho, televisor, colocado em uma emissora que não honra a Deus, que se utilizava, e se utiliza de notícias sensacionalistas. Então, eu fui criada nesse contexto. Eu me recordo que na minha família, na minha casa, quando infantil, eu tinha aquela televisão de válvula. Eu não sei se na sua, você é do seu tempo, eu acredito que seja do seu tempo. Não sei se você lembra, coloca aqui embaixo, eu lembro, irmã Raquel, dessa época. Não eram esses aparelhos televisores, modernos, de plasma, de LED, mas eram aparelhos grandes e que tinha aquela válvula. E ao longo dos anos da adolescência, eu vivi um contexto onde a minha família deixava a televisão, o aparelho ligado o dia inteiro, e era como se fosse mais um integrante. Eu não me recordo de uma pessoa com quem eu vivia na época, morava, essa pessoa deixava a televisão desligada. Não. A televisão desligada era somente quando essa pessoa saía para a rua para resolver alguma coisa, fazer alguma compra. Mas normalmente, irmãs, era de manhã ligado, de tarde ligado, de noite ligado o aparelho, o televisor. Então, era dessa forma. Ao longo dos anos, quando eu adquiri a minha independência financeira, a minha independência como um todo, eu comecei a perceber que esse padrão de televisão, de manhã, de tarde e de noite, isso havia se tornado um hábito. E eu, consequentemente, eu havia adquirido aquele hábito. E eu trouxe para minha casa. Então, era algo de hábito. E quando eu aceitei Jesus, eu fiz aqui um esboço para eu poder não me perder. Eu fiz um esboço. Quando eu tomei a decisão a Cristo, tomei a decisão minha com o Senhor, eu comecei a mergulhar na palavra. Os meus olhos se abriram, os olhos do entendimento. Eu comecei a entender muita coisa. Foi uma época de muita oração, de muito jejum e de muita busca
para entender as escrituras, entender o chamado, entender várias coisas que eu não entendia. Então comecei a buscar ao Senhor. E até nessa época eu ia todos os dias para o monte. Aqui onde eu moro é bem assim, aqui onde eu moro é muito perto do monte, dá para ir andando. E nessa época eu ia todos os dias para o monte, todos os dias eu ia. Então, amada igreja, Deus começou a abrir os olhos do meu entendimento. Eu comecei a ter percepção e clareza de algumas coisas que eu me sentia mal dentro da minha casa e dentro do meu lar. E eu tive a percepção e a clareza que o guarda-roupa, eu comecei a me sentir mal, que foi o primeiro... tem até esse vídeo aqui, o testemunho, né, do mistério forte do guarda-roupa, testemunho forte do guarda-roupa, ou o mistério do guarda-roupa, Raquel Mariana. Você pode assistir esse vídeo. E nessa época Deus me deu clareza do guarda-roupa e eu não sabia destruir. Depois eu conto tudo lá naquele vídeo. Outra coisa também, certas roupas me incomodavam e eu fui retirando. Eu não entendia muito bem porque que eu não me sentia muito bem dentro da minha casa. Eu comecei a ter percepção que era porque eu não mantinha de uma forma assídua a limpeza, a organização como era para ser. Por isso que eu falo aqui muito de casa suja, que influencia muito no nosso humor, influencia em um aspecto geral da nossa vida. Começou tudo nessa época. Deus começou a ministrar isso no meu coração. E por último, eu comecei a me sentir mal com a televisão ligada. Eu comecei a me sentir mal, e como eu disse aqui, eu estava lendo e lia muito a palavra do Senhor e hoje continuo lendo. Mas foi naquela época que eu comecei a ter clareza do Salmo 101, que fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. E depois eu fui lendo também, fui lendo, e chegou naquela parte de Jesus que ele fala que de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu tive clareza que uma das portas de entrada para demônios na nossa vida é a visão. Então, e audição, nós temos algumas portas de entrada de legalidade para demônios. E ali, irmãs, eu me recordo que Deus foi me dando essa clareza. E através do jejum, eu comecei a ter essa percepção. E comecei a desligar a televisão aos poucos. Olha essas notícias, Raquel. Eu comecei a perceber, ninguém me falou, eu comecei a perceber que as notícias que eram sendo propagadas nesse aparelho eram notícias somente sanguinolentas, notícias de crime, notícias dessa natureza, irmãs, horripilantes, notícias que enaltecia a maldade, enaltece a maldade humana, os crimes, as tragédias, os requintes de crueldade. E eu fiquei pensando como que isso vai agregar na minha edificação, como que isso agrega na minha vida com Deus, o que isso acrescenta na minha vida com Deus. Então parei, desliguei e comecei a ouvir rádios, não somente os louvores, como também as notícias. E pasmem todos os irmãos, alguns familiares me questionaram: nossa, mas você desligou a televisão, agora você não vê mais televisão, como que você vai saber das notícias do mundo? Como que você vai saber das notícias do mundo? E eu fiquei pensando assim, que notícias? Notícias horripilantes, notícias de tragédias, notícias de crime. Irmãs, tudo isso já está registrado na Bíblia Sagrada. Porque eu comecei a me interrogar. Essas notícias não me agregam crescimento espiritual, mental, psicológico, nada. Que notícias? Então, eu comecei a me interrogar e eu não entendia muito bem no passado por que eu me sentia tão mal. E Deus, ele foi me dando a clareza porque era devido, uma das causas era devido
a esse aparelho está ligado há muito tempo dentro da minha casa, porque eu reproduzia aqueles hábitos que eu havia adquirido de familiares muito próximos. E a palavra do Senhor vai dizer, aqui em Gênesis, no capítulo de número 6, eu fui muito interrogada. Nossa, mas como que você vai saber das notícias do mundo? Irmãs, essas notícias são notícias que enaltecem somente a maldade. E eu fico me perguntando como que um texto tão antigo, há mais de 5.000 anos atrás, ele pode ser tão atual como nessa época moderna que nós estamos vivendo. E eu quero corrigir, nessa época pós-moderna, desse ano de 2023. A maldade, o pecado, o crime, o homicídio entrou no mundo desde que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também toda sorte de males. Como que um texto tão antigo, como está aqui em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, ele é tão atual? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda sorte de imaginação de pensamentos do seu coração era só má continuamente. Como que um texto tão antigo pode ser tão atual? Esse texto que eu li, ele tem mais de 5.000 anos. Esse aqui já é um pouco mais recente, tem um pouco mais de 2.000 anos. Segundo Timóteo, capítulo 3, vai dizer: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os últimos dias é esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo é o tempo dos últimos dias. Esse é o tempo dos últimos dias. Ele diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Como que um texto tão antigo, mais de 2.000 anos, pode ser tão atual, irmãs? Então tudo já está registrado na Bíblia Sagrada. E às vezes em conversas de mercado, alguém na rua, alguém fala: nossa, mas esse mundo, onde é que nós vamos parar? Tudo já está registrado na Bíblia Sagrada. Desde que o pecado, irmãs, entrou no mundo, existem algumas notícias que realmente vêm até nós e outras que eu busco saber através da internet dessas notícias, mas com a intenção, por exemplo, terremotos, abalos sísmicos, situações no cenário mundial, para que eu possa ler, orar, levantar um clamor, interceder. Então, o que acontece? Alguns benefícios pessoais eu comecei a adquirir e não fazer mais uso desse aparelho na minha casa. Primeiro, a paz. Segundo, quietude. Terceiro, eu já não ando mais pela rua assaltada, sobressaltada, pensando só o mal das pessoas, achando que eu vou ser assaltada, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Irmãs, se você anda dessa forma, você acaba atraindo esse tipo de coisa para si, não é bom. Então, se observa nessa pandemia que teve, pessoas, pelo medo, pelo horror, acabaram adquirindo essa doença, porque se você anda sobressaltada, apavorada, com medo, com terror, é isso que você atrai. Abaixa a tua imunidade, biologicamente falando, você fica suscetível e acabaram atraindo e pegando essa doença e até falecendo pelo medo, pelo pavor, pelo terror, irmãs. Então, alguns benefícios pessoais eu tive: a paz, a quietude, eu não ando mais indignada, a casa, consequentemente, ela não absorve mais aquela energia densa, negativa, de só homicídio, de só de crimes.
Irmãs, ficar ouvindo aquelas notícias, a casa inteira fica ouvindo. E detalhe, você está chamando esses demônios, demônio do crime, demônio de homicídio, para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Eu anotei aqui. Ao ficar ouvindo aquelas notícias, irmãs, eu não sei vocês, mas eu perdi a esperança da vida das pessoas, perdi a esperança de mundo melhor, de uma vida melhor, perdi essa esperança, só faltava mesmo esperar a morte chegar. De tanta tragédia, de tanta criminalidade. Então, ao parar de assistir, e até que desligar definitivamente, e ainda desliguei, ela ficou uns anos aqui, uns 3 ou 4 anos, ou até mais, só como um objeto dentro do meu lar, e depois eu retirei mesmo de vez. E a esperança, ela voltou principalmente através da continuidade da leitura da palavra do Senhor, e também por não ouvir mais esse tipo de notícia. A minha sensibilidade espiritual, a minha percepção de mim mesma e das coisas ao meu redor aumentaram, porque muito barulho, notícias negativas, notícias ruins, irmãs, isso te distrai, não tem como você ter percepção das coisas e do mundo ao seu redor. Então fui desligando aos poucos, fui desligando até que eu desliguei definitivamente. Eu desliguei definitivamente e ela ficou anos, parada, até que eu me desfiz definitivamente daquele aparelho. E eu me senti assim, muito melhor, a minha casa, o ambiente. E o que eu quero saber de alguma coisa, eu vou lá na Google, ou então vejo aqui na plataforma de algo relevante. Ou de algo que realmente precisa da minha oração, da minha intercessão. Então esse processo ele foi aos poucos, eu não sinto falta, salvo algumas exceções, quando eu vou na casa de uma pessoa, ou quando eu estou em um ambiente no lar de alguma outra pessoa e lá tem uma televisão ligada, e para algum culto, ou então uma festa, um pedaço de bolo, um culto de ação de graça. Aí são apenas nessas ocasiões que eu ainda assisto ali alguma coisa, algumas cenas, o que estiver ali. Mas caso contrário, irmãs, para mim foi de muita valia. Eu, irmã Raquel, foi de muita valia, eu não me arrependo. Então, esse vídeo, eu não quero fazer disso uma doutrina, porque cada um é que sabe de si mesmo, mas eu relatei aqui uma experiência minha pessoal. E se você tem dificuldade com oração, se você quer aumentar a tua percepção de si mesma e das coisas ao seu redor, tem dificuldade de orar, de jejuar, eu vou deixar o link aqui do manual de oração e jejum. Eu quero dizer aqui também que tiveram 2 turmas do curso Saindo do Vale. Essas turmas foram realizadas e foi um sucesso, foi uma bênção, irmãs. E eu estou fazendo assim algumas reformulações para melhorar ainda mais. Por isso é que eu ainda não abri as inscrições. Mas eu tenho o manual de jejum e eu tenho também o livro de oração. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser. Amém? Que Deus te abençoe e fica na paz.